Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Sejam bem-vindos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Que Deus nos permita hoje que essa mensagem seja gravada no nosso coração, que ela nos sirva de guia e de luz por toda a nossa estrada. Vamos à nossa leitura e à nossa posterior oração. E Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João capítulo 14, versículos 15 ao 20. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que governam e que estão perdendo o seu poder. Sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o nosso glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades
são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 ao 16. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde eu os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Jeremias, capítulo 29, versículos 10 ao 14. Bom, meus irmãos, eu sempre me surpreendo com as Escrituras. É realmente verdade. Os segredos de Deus estão descritos completamente na Bíblia, mas somente para os que já têm a visão espiritual de Cristo dentro de si. Ele nos enviou o Auxiliador, o Espírito de verdade. O que é a verdade? Que Jesus nunca nos deixou ou abandonou. Ele está dentro de nós, não figurativamente, mas ele é parte de nós. E desde que aceitamos e entendemos espiritualmente, temos a vida verdadeira e eterna a nosso dispor. Quando Jesus nos fala: e porque eu vivo, vocês também viverão, é a confirmação da eternidade das coisas de Deus. Fomos criados daquilo que não se vê com os olhos carnais. E Paulo completa dizendo: o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. E tudo aqui na terra segue o plano de nosso Deus. Aí o profeta Jeremias completa que é prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperanças. Eu os levarei de volta à pátria. A verdade é que aqui na terra somos todos estrangeiros. Glórias ao Senhor, meu Deus. Entenderam? Se o Espírito de Deus está em vocês, eu acredito que sim. Agora, meus irmãos, vamos orar e robustecer o nosso elo, o nosso cordão umbilical que nos liga a Jesus e ao nosso Criador. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, fortalecendo o nosso espírito com as energias regeneradoras de nosso Senhor, aumentando a nossa percepção da vida e nos enchendo de fé, esperanças e alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor,
Meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois desejo estar próximo de Ti, servindo ao Teu plano e buscando o meu alinhamento a Teus propósitos de prosperidade e esperanças que em nosso futuro nos aguarda. Pois eu entendi que aqui também sou um estrangeiro. Fui enviado por Ti para ser provado no fogo que consome essa terra que jaz na escuridão. Eu quero ser vencedor, por isso me seguro a Jesus, que nos lavou e libertou, ungiu e salvou, e que agora vive poderosamente, atuando e sendo parte de cada um de nós. Então, agora, Senhor meu Deus, eu venho para vos pedir que não nos deixe desviar de teus caminhos e cair nas tentações que o maligno nos traz. Peço que nos alerte e nos proteja com teus anjos, eliminando todo perigo e nos amparando em teu braço forte e misericordioso. Pois que nós somos os teus filhos pequeninos, e é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Bom domingo a todos. Que Jesus caminhe conosco por toda a nossa estrada.